Você grava suas músicas e no final o resultado não chega onde você quer? Infelizmente isso é muito comum e é muito frustrante também, tá? E quando você faz esse tipo de coisa, o mais comum é na cabeça pensar assim, pô, tá faltando equipamento, tá? Porque a gente estuda a respeito, né? A gente lê livros a respeito de gravações, a gente vê vídeos no YouTube das pessoas gravando, os making-offs e tudo mais, e vê aquela mesa de som gigantesca, né? Vê aquelas máquinas analógicas de 2 polegadas, vê amplificadores de guitarra valvulados, etc. A gente diz, é isso que tá faltando, é isso aí que tá fazendo meu som não ficar bom. E eu posso garantir para você que não é isso, tá? O equipamento bom, ele vai fazer diferença sim, não tenha dúvida disso, tá? Ele vai fazer você chegar mais fácil no som, tá? E você vai ter um som de melhor qualidade no final. Mas hoje, mesmo o equipamento simples, ele pode dar um resultado. Tá? O equipamento simples de hoje ele já é muito melhor do que o equipamento simples de 30 anos atrás. Por exemplo, quando eu comecei em estúdio profissionalmente, em 93, os equipamentos mais simples da época eram muito piores do que os equipamentos mais simples de hoje. Né? Então, hoje você tem uma. Não vou dizer que está nivelado, não está, tá? Mas você tem uma qualidade muito melhor do que você tinha. E se você não tiver uma metodologia legal, se você não tiver cuidado na hora de captar, se você não souber lidar com as ferramentas, mesmo um equipamento ótimo vai te dar um resultado ruim. Vou dar um exemplo aqui. Um amigo meu me mandou uma voz que ele gravou. Falei, nossa, esse som tá estranho, o que está acontecendo, né? E eu tentando entender, até que eu falei, ele gravou com o lado errado do microfone. Ele estava com um microfone condensador. Ele fisicamente parece que é igual aos dois lados, mas aqui tem a cápsula e aqui tem a traseira da cápsula. Ele gravou com a traseira. Tá? Então, o que o microfone estava tentando captar é o que estava atrás e não a voz dele. Né? Aí fica aquela voz sem presença, sem brilho, etc. Eu falei para ele, cara, vira o microfone e faz assim, ó, vê onde o som fica melhor, né? Ele falou, putz, eu estava usando o microfone ao contrário. Já aconteceu de me mandarem músicas para mixar com violão gravado assim também, com o microfone ao contrário. Aquele som de ambiência toda. Eu falei, nossa, mas a sala do cara tem um tratamento acústico, por que está assim? Porque ele estava usando ao contrário. Então o que acontece? Nesse caso, mesmo que ele tivesse o melhor microfone do mundo, o som ia ficar ruim, porque ele não tem a metodologia, ele não sabe fazer. Tá? Eu lembro de situações, quer ver? Vou falar uma coisa que fez bastante diferença para mim quando eu comecei a microfonar guitarra. Isso ainda no final dos anos 80 e tal. Eu colocava o microfone no meio do falante e ele vinha definição legal, mas ele ficava meio estridente, não vinha corpo. Eu colocava mais para a borda, ele vinha corpo e não vinha definição. Eu demorei para achar o ponto ideal ali, onde eu tinha o máximo de definição que eu queria e o máximo de corpo que eu queria, uma coisa, um equilíbrio entre as duas coisas. Eu fiz vários testes movendo o microfone até achar um ponto, sabe? E conseguir um bom resultado. Você pode também colocar mais de um microfone e tudo mais, mas isso já complica um pouco a coisa. Mas de você fazer, você ter esse cuidado, já faz muita diferença. E isso se aplica tanto no equipamento simples quanto no equipamento mais caro, tá? Me fala aí, alguma coisa que você aprendeu testando e que fez a diferença para você, tá? Deixa aí nos comentários um negócio que você falou assim, pô, fiz isso aqui, aí melhorou muito meu som, tá? E se você gosta de conteúdos como esse, me segue por aqui. Sempre tem novidades. Meu nome é Paulo Anhar, eu sou produtor musical há mais de 30 anos, sou engenheiro de som, trabalhei em diversos discos que fizeram muito sucesso, tocaram em rádio, etc. E a gente vai conversar mais a respeito disso em breve. Valeu!